está começando mais um episódio do Creative Podcast aqui nos estúdios do ecossistema da Paraíba, de inovação. E a gente está diretamente do Imagine Land e vamos começar a conversar agora com uma figura que eu não sei, muitos devem ter medo. Não sei, e alguns devem ter... A gente vai conversar com o Capirotinho. Seja bem-vindo à nossa mesa, seja bem-vindo ao Creative Podcast, tá bom? Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Guilherme Infante aqui. Prazer enorme estar aqui e um prazer enorme ter sido convidado por vocês para estar aqui nesse podcast. Enfim, a gente está nessa correria, mas eu falei, não, eu faço questão de ir porque eu acho que é uma parada legal, sabe? Minha primeira vez de João Pessoa, então todo tipo de entrevista pessoal que aparece na minha mesa querendo bater um papo, para gravar para um blog, para uma página, para um perfil, para vocês, claro. Eu faço questão porque é gratificante demais estar aqui. Nossa, e nós agradecemos você estar aqui também. Eu queria saber, você é mineiro? Sim. Guilherme Infante. Antônio passou um briefing pra gente, mineiro de 30 e poucos anos, né? Assim que você se define. Acho que nós, né? Enfim. Guilherme, e aqui, o que é que você viu do Imagine Land que mais te interessou? Se é que você conseguiu sair lá do seu espaço? Pouco que você conseguiu ver do evento, que a gente sabe que você fica lá o tempo todo disponível para as pessoas, né? Acessível. Conta aí pra gente. Antes de ser uma pessoa que produz quadrinhos, eu sempre fui uma pessoa que consome muito quadrinhos, né? Gosta de arte de forma geral, gosta de cultura. Então eu acho que a parte mais fantástica de ir a eventos que são relativamente distantes de onde eu moro, que no caso é Minas, é poder entrar em contato com as pessoas que produzem o mesmo que eu, só que em outra região, com outra linguagem, com outros tipos de produzir aquilo. Então, e como eu sou fascinado pelo que eu faço e pela minha classe artística, eu acho que o que mais me deixa fascinado aqui foi conhecer outros colegas meus que estão ali também no Arts Alley junto comigo, produzindo quadrinhos aqui da região, seja aqui do estado, seja aqui do lado, dos vizinhos aqui de Recife. Então, eu acabei conhecendo gente nova que eu não tinha acesso. Às vezes a gente conhece muito por rede social e tal, mas conhecer esse pessoal pessoalmente, poder dar um abraço, conversar, folhear o trabalho dessas pessoas, pra mim é fascinante. Porque é fascinante enquanto profissional, né? É fascinante enquanto uma classe artística, é bom saber que tem colegas que estão atuando aqui, estão fomentando a cena aqui. E é interessante enquanto pessoal, porque eu amo isso aí. Então, eu acho que o mais fascinante pra mim foi ver outros colegas que trabalham com quadrinhos aqui na região. A gente quer saber um pouquinho como foi sua trajetória até chegar aqui ao Imagine Land, né? João Pessoa, Paraíba, a gente tá podendo tendo esse contato e saber um pouquinho sobre sua história. Como é Desde que foi? o começo. Isso. Tá. Eu tenho 30 e poucos anos, que significa 36 atualmente. Eu, aos 24, 25 anos mais ou menos, eu comecei a ter alguns problemas no meu antigo emprego. Eu trabalhava com TI antes, uma área completamente diferente da minha área atual. E aí eu comecei a ter algumas séries talvez o que hoje nós chamaríamos de burnout, né? Na época não era um termo muito usual, porque era começo dos anos da década de 2010, 2011, 2012. Comecei a ter síndrome do pânico, crise de insônia, essas coisas. E aí eu fui passar num psiquiatra pra lidar com essas situações, todas que estavam me deixando muito mal, claro. E o psiquiatra falou, olha só, isso provavelmente é o início de algumas coisas, tal, e a gente vai tratar isso com remédio. Eu falei pra ele o seguinte, caso seja absolutamente necessário tomar remédio, eu tomo, não tem problema nenhum, né? Mas eu gostaria, na medida do possível, já que tá começando, tentar lidar com isso de outra forma, né? Não medicamentosa, digamos assim. Aí ele falou, olha só, já que tá começando, já que é um processo bem inicial, vamos tentar fazer uma psicanálise, talvez a psicanálise resolva essa situação. E aí eu fui conversar com uma psicóloga, que ela, de cara, depois que eu contei todo o meu contexto, ela de cara disse assim, olha só, o problema é que a sua vida inteira ela se resume a trabalhar. Você acorda trabalhando e vai dormir trabalhando, pensando no trabalho e tal. Isso não tá te fazendo bem, né? Você precisa reduzir um pouco essa quantidade absurda de trabalho e começar a desenvolver alguma coisa sua, criar um hobby, né? E aí ela sugeriu na época, faz isso, faz aquilo, faz curso disso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E como eu cresci com quadrinhos na mão, eu falei, quer saber, fazer umas tirinhas. E foi assim, eu comecei a fazer tirinhas muito simplistas, eu não sabia desenhar até então, não havia desenhado nada na minha vida até o momento. Você não sabia desenhar antes? Não, nada. Eu peguei uma folhinha de caderno, abri. Sério? Aí, seríssimo. E aí eu fiz um desenho bem tosquinho mesmo, assim, com uma frase que era alguma coisa que me incomodava na época, nesse contexto meu profissional.
e publiquei. Assim, tirei foto com o celular, joguei no meu Facebook. E aí algumas pessoas, colegas meus, que também estavam naquele mesmo contexto ali, não, é isso mesmo, é exatamente assim, compartilharam. E aí no dia seguinte, eu refiz isso. Com outras frases, tal, outra tirinha, uma chargezinha ali e tal. Depois de algum tempo, sei lá, algumas semanas, eu comecei a ver que tinha gente compartilhando meu trabalho que eu não conhecia. Aí eu abri o perfil da pessoa, a pessoa era amiga de um amigo meu, mas eu nem sabia quem era a pessoa. Daí eu comecei a perceber, talvez tudo isso que esteja me incomodando, que esteja me afligindo, que eu esteja botando pra fora através de um desenho com uma frasezinha, dialogue com outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que eu. E aí eu falei, poxa, acho que dá pra eu fazer uma coisinha por fora nisso aí. E assim começou, eu continuei trabalhando com informática, mas eu comecei por fora a produzir tirinhas e tal. E aí foi crescendo. Aí em 2017 eu lancei meu primeiro livro. Quando eu lancei meu primeiro livro na Bienal do Rio, eu larguei meu antigo emprego, falei, agora eu vou me dedicar só a quadrinhos. E aí o meu traço, eu fui estudando também para o meu desenho poder melhorar um pouco. E aí foi desenvolvendo. E concluindo, para vir parar aqui em João Pessoa, no Imagineland, eu me incomodo um pouco com esse negócio de a gente ficar só em Sudeste. Então eu me propus esse ano a visitar outras regiões do país para levar meu trabalho, para conhecer outras pessoas, para conhecer as pessoas que produzem em outros lugares. E aí eu estive no Sana, em Fortaleza, eu estive em Brasília, eu vou agora para a Bienal de Quadrinhos em Curitiba, estou aqui em João Pessoa, com o maior prazer do mundo, para conhecer a galera daqui. Que bom que você teve essa expertise, né? Que bom que você se proporcionou a procurar ajuda, né? E a gente agradece a essa ação, porque a gente está assim encantado com o seu trabalho, né? E de verdade essa vontade que você tem de compartilhar o que era de angústia sua pode sim ter ajudado outras pessoas, né? As pessoas terem se identificado. Mas eu queria saber o seguinte, é uma equipe ou existe outras pessoas envolvidas nesse trabalho? Como é que esse seu produto, como é que ele está hoje? Hoje ele está totalmente independente. Eu que escrevo os textos das coisas que publico, eu que faço os desenhos, eu que administro minha loja online. Agora eu tenho um projeto meu que está no Catarse. Eu que estou administrando o projeto também, toda a parte de planilha, de contabilidade, sei eu que faço. A parte contábil não, tem uma contadora, né, que faz pra mim. Mas assim, a parte de verificar custos, material, produção, toda essa parte mais chata do meu trabalho sou eu que faço também. Eu vim aqui pro evento, vim sozinho também. Então assim, eu por enquanto, eu consigo manter ele todo de forma independente. Algumas coisas, obviamente, eu não consigo fazer sozinho, como por exemplo a contabilidade. Meu novo livro que vai sair, eu contratei uma revisora para revisar o texto, né? Porque não tem como eu revisar o meu texto, não faz sentido. Então o livro tá aqui, né? Esse é o último que eu lancei, foi do final do ano passado, e tem um outro que estou para lançar no final desse ano. Capirotinho e seu Getúlio, Diálogos, para quem tá assistindo no YouTube. Esse livro, ele distou um pouco do meu trabalho usual, porque eu costumo fazer tirinhas do Capirotinho, né? Esse livro é mais uma série de diálogos, como o nome sugere, entre o Capirotinho e esse seu Getúlio, que é meio que uma contraparte dele. O Capirotinho, ele tende a ser mais niilista, realista, meio pessimista, e o seu Getúlio é mais uma versão oposta dele, mais otimista, mais esperançosa. E aí eles dialogam sobre alguns assuntos que são subjetivos, como solidão, propósito, existência, raiva, fé. E aí vai traçando um diálogo entre os dois. Foi um contexto programado, a personalidade do Capirotinho? Ele surgiu meio triste, pessimista, niilista, digamos assim, porque ele surgiu nesse contexto que eu falei pra vocês, né? Super bad e tal. Mas eu, pessoalmente mesmo, tal, eu sempre gostei dessa pegada aí um pouco mais... brincar com o otimismo, que às vezes é exagerado, brincar com a esperança, que às vezes faz as pessoas... Positividade tóxica, né? Tal da positividade tóxica, que é um termo relativamente novo, mas é uma coisa que é praticada há muito tempo. Eu acho que cada um de nós temos um do lado do outro, assim, um pouquinho, né? Eu acho, eu já tô fascinada pelo seu trabalho, tá? De verdade, eu acho que só esse pouco da história, né, que você contou agora... a gente se coloca.
Quem nunca? Quem nunca Quem estava nunca, né? infeliz com o trabalho, acho que a gente só não chega ao burnout, assim, diagnosticado, porque muita gente não procura o médico, não faz o que você fez. Sim, eu fico triste de eu ter procurado muito tarde, né? Eu procurei quando já... Vocês me viram, o pessoal tá me vendo sentado, mas eu sou baixinho, eu tenho 1,70 de altura. Eu tava pesando 90 quilos, sabe? Tava completamente descontrolada a minha alimentação. Eu não praticava esporte na época, agora eu pratico e tal. Eu não praticava esporte na época, então minha alimentação era totalmente descontrolada e era uma coisa que puxava a outra, né? Aí porque a alimentação descontrolada, dormia mal, crise de insônia e tal. Então, enfim, eu por um lado lamento também, até eu, displicente, ter deixado chegar a esse ponto para procurar ajuda. E é uma coisa que eu, no livro de diálogos até que não, mas nas minhas tirinhas eu sempre bato no ponto que, olha só, a gente tem que procurar especialização, ajuda especializada, a gente não, sabe, a gente não pode aceitar tudo que tá falando, sabe, a gente tem que ter uma noção de como nós mesmos estamos para não deixar tudo destrambelhar, né? É verdade. E aí, assim, o que é que você poderia dizer para quem está assistindo, assim, passar algum, como é que se diz, um pensamento, ou alguma coisa, assim, uma dica para quem passou ou está passando os jovens principalmente, né, com toda essa indecisão sobre o que fazer da vida. Essa pressão que chega aos 16 anos de idade, do que você vai ser quando crescer. E um garoto que, hoje eu tô com 36, mas eu olho um garoto de 18 anos, pra mim é um garoto, sabe? É um garoto, tinha que estar empinando pipa e jogando bola, sabe? Tinha que estar jogando videogame, não tinha que estar decidindo a faculdade que ele vai fazer pra ele exercer aquela profissão pelo resto da vida dele. Porque se ele não gostar? Ele tá... eu tive o privilégio de conseguir trocar de profissão, que eu trabalhava com informática, então hoje eu trabalho com quadrinhos. Mas tem muita gente que não tem esse privilégio, tem muita gente que não tem essa possibilidade, tem muita gente que não consegue fazer essa troca. E aí tá amaldiçoada a fazer uma coisa que não gosta pelo resto da vida, pelo resto da existência. Isso é muito pesado, porque a vida é uma só. Chegou no final da existência, vai fazer o quê? Pois né? Até a gente achar o propósito, não é isso? Então, do tchau pro não, pode dar, não dá. Então, um conselho que eu dou geralmente quando vou em colégios é: pensem bem, às vezes compensa você sair do colégio e passar um ano trabalhando num emprego, sei lá, de shopping, esse emprego que não é muito maneiro, mas, sabe, um emprego que te paga pra você entender como é que é pagar um boleto, pra você entender como é que é lidar com o público, pra você entender, sabe, porque não é você sair do colégio que você tinha intervalo pra fazer merenda e você cair numa faculdade, sabe, é muito rápido, é muito brusco. E pra galera que já tá no meio dessa rodinha de hamster rolando lá, correndo tal, atrás de umas migalhinhas, reavalia. Talvez você não goste da sua área, mas talvez você só não goste do seu emprego, talvez existam empregos melhores, procure uma coisa melhor pra você, sabe? Tente fazer uma coisa por fora, tente desenvolver um hobby. Talvez você encontre uma outra profissão num hobby, eu falo isso por experiência própria. Sabe? Então tente perceber que a existência não é só horário administrativo das 8 às 17, sabe? Existir é muito mais complexo, muito mais amplo e pode ser muito mais bacana do que isso. Principalmente pra quem, neste período, sofre. Você consegue identificar um público específico ou todo mundo de todas as idades, homens e mulheres, acompanha seu trabalho? Eu acho que meu trabalho ele foi sendo mais ou menos guiado para um pessoal que tá assim na faixa dos 25 pra cima, sabe? Mas eu tenho bastante galera jovem que me segue, assim, bastante, porque a gente tá falando muito aqui de assuntos de mundo corporativo e tal, vida profissional, mas não é só disso que meu trabalho trata, né? Esse livro, por exemplo, não tem nada a ver com isso, sabe? Trata de outros aspectos. E às vezes eu sou uma pessoa que usa muito palavrão, por exemplo, em tirinha e tal, pra tentar deixar o humor mais ácido, mais condizente com o capirotinho. Mas nesse livro, por exemplo, eu fiz ele pensado que um garoto de 14 anos pode ler, uma menina de 13 anos pode ler, porque não tem palavrão, não tem nada do tipo. Então, eu tô tentando levar o meu público com um pouco menos de idade, porque eu sou tio recente e eu tô achando fantástico ver o crescimento das minhas sobrinhas, sabe? Então, tio de primeira viagem. Tio de primeira viagem. Aí eu tô achando fantástico ver o crescimento das minhas sobrinhas e tô já pensando em fazer uma publicação pra criança, sabe? No Natal ela tava brincando com os gibis de um amigo meu, colega meu, que também faz quadrinhos, e ela tava viajando no gibizinho dele e tal, que tem umas imagens bonitinhas. Eu fiquei com inveja, eu falei, nossa, eu quero que ela fazendo isso no meu gibi. Então o Capirotinho vai estar conversando com crianças também? Talvez não ele, porque ele é mais...
ácido. A gente gosta de spoiler e a gente cata spoiler. Mas Isso é o eu spoiler, quero, né? Tem uma história minha antiga até que brinco com o nanquim e a aquarela, porque a nanquim faz os contornos, a aquarela faz os preenchimentos e tal. Eu quero mais ou menos brincar com isso, sabe? Brincar com esse tipo de composição, assim, que é uma coisa bem colorida e tal, e pra criança talvez funcione. Muito legal. Que bom. E o seu traço é muito legal, porque é de certo modo simples e ao mesmo tempo a gente consegue ver, a gente identifica o personagem, é muito característico. A gente sabe que é o Capirotinho, é muito massa. Obrigado. É engraçado porque eu tenho 9 anos de profissão, né? 9 anos desenhando. Então eu pego meus livros de 2 anos atrás, é completamente diferente do meu traço de hoje. Os traços desse livro de 1 ano atrás já é diferente do meu traço de hoje. E é uma evolução mesmo, sabe? É engraçado, é curioso pra mim, que eu tô há pouco tempo na área, 9 anos, ver isso também. Mas que bom que quem olha o meu trabalho consegue ter essa noção. Só pra finalizar com você, você tem alguma história de que alguém, né, não sei a faixa etária, lhe informou que fez diferença na vida dessa pessoa? Sim, eu recebo muitos relatos, assim, né? Porque eu lido, às vezes, com essas questões um pouco mais sérias, assim, de mundo corporativo, por exemplo. Durante a pandemia, eu lidei muito com questões de isolamento, que é uma coisa que estava deixando muita gente meio complicada, assim, Sim. né? Todo mundo pirou um pouco na Todo pandemia. mundo pirou um pouco, justamente. Mas tem um caso em especial, que é um caso recente, inclusive, que eu conversei com a mãe e com uma filha, que eu achei fantástico. Eu não sei nem se eu posso dar um nome, mas talvez não seja melhor dar um nome, porque a gente tá falando de uma pessoa com neurodivergência, talvez a pessoa não seja abertamente, sabe, não fale... É uma mãe e uma filha, a filha tem autismo, ela não falou pra todo mundo, então eu não vou citar nomes, mas teve um evento lá em Belo Horizonte chamado NU, que a gente lá tem uma gíria lá do Belo Horizonte, NU, né? NU. Aí tinha um evento lá chamado NU, que é um festival de artes gráficas. Aí chegou uma mãe com a filha dela, e aí a mãe tava incentivando a filha dela a desenhar. E a filha dela falou que uma das formas dela de expressar as coisas que ela sente é através do desenho, e ela faz isso com base no meu trabalho. Então é aquele depoimento que é fantástico, tipo, eu sou de Minas, mas eu não moro em Belo Horizonte. Então neste evento de Belo Horizonte, a mãe levou a filha pra filha poder conversar comigo, pra mostrar pra mim que ela começou a desenhar por minha causa, que ela se inspira em mim, que o desenho tá sendo uma válvula de escape pra ela lidar com o autismo dela. E ela tá querendo também trabalhar com tirinhas, tá querendo fazer tirinhas também. E aí a gente ficou, o evento tava bem no comecinho, o evento ia começar, sei lá, meio-dia, ela chegou lá umas 10h30 da manhã, eu tava arrumando as caixas ainda na mesa. Aí a gente ficou, sei lá, 1h30 conversando, sabe? Que legal. E isso é muito bom, até me arrepia falar disso. Eu adoro Porque... esse depoimento. Del já sabe, é a parte que Renata gosta, por isso que eu fico catucando. Porque eu acho que é do comecinho, né? Que com esses depoimentos também fazem toda a diferença para um artista, para um empreendedor. É a válvula de propulsora, né? Pra gente dizer assim, acordar todo dia e dizer assim, tô fazendo a coisa certa. Exato. Né? Quando eu trabalhava com TI, nada contra quem trabalha com TI, claro, Não, pelo amor de Deus, é uma área normal como qualquer outra, mas quando eu trabalhava com TI, eu ia dormir à noite e sentia que não dava pra fazer nada pra ninguém. Aí hoje em dia, através do meu trabalho, que pode parecer muito mais simplista do que você fazer um desenvolvimento de um software, eu consigo atingir as pessoas, eu consigo sentir que eu tô atingindo as pessoas. O depoimento dessa mãe e da menina que tava lá com ela, por exemplo, é fantástico, porque além de eu sentir que meu trabalho está ajudando na parte prática uma menina, que ela faz o tratamento dela e tal, mas assim, em paralelo eu tô ajudando ela de alguma forma. Além disso, eu tô ajudando também a minha área profissional, porque é mais uma artista nova entrando na área e a nossa área precisa disso. É sempre bom a gente renovar as visões artísticas a respeito de mundo que os quadrinhos podem oferecer. Eu tô fazendo algo por pessoas que às vezes não tem tanta visibilidade, que é o pessoal que tem neurodivergência, que às vezes não consegue se expressar porque tem uma série de barreiras, preconceitos e tudo mais na frente delas. Então assim, tudo isso soma junto, sabe? E eu sabendo que, eu sei que eu não sou responsável por nada disso, mas sabendo que eu tô ali no meio, que eu sou um parafusinho que ajuda a ajudar essa porquinha aí que tá, essa maquininha que tá rolando, sabe? Pô, pra mim é fantástico. Pra mim, sério, sem brincadeira, essas coisas me fazem ganhar o dia. A gente nota pela sua expressão, você fala com satisfação, você fala com o sentimento do seu trabalho. Eu acho que quem está nos vendo, né, vai se inspirar, né, e vai dizer, eu posso virar a chave, eu posso encontrar algo que realmente me faz acordar todo dia e ter vontade de trabalhar. Teve um tempo da minha vida que eu acordava e achava que eu vivia no inferno. Porque sério? eu pegava um ônibus, nessa época eu morava em Belo Horizonte. Eu saía da estação da Pampulha, descia no centro de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte pegava um outro ônibus até outra cidade vizinha chamada Nova Lima. Eram mais ou menos 2 horas de ônibus lotado por dia, meio em pé e tal.
E essa era a parte menos triste do dia. Quando eu descia do ônibus pra entrar na firma, eu ficava péssimo. Então imagina, acordar muito cedo, passar o dia inteiro em pé, não é nem a parte mais ruim do dia. E a parte mais divertida é pegar o ônibus. Meu Deus do céu. Foi a parte mais ruim, a parte pior. E hoje em dia, se eu pudesse estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, eu estaria fazendo exatamente o que eu faço. Eu acordo e vou dormir amando o que eu faço. Nossa, pra mim isso é a realização. Isso só me chorinho de lágrimas falar disso. Isso é uma parada que... todo mundo. Eu acho que talvez porque eu visitei o inferno, hoje eu moro no céu, então eu sei dar valor tudo, sabe? Mas pra mim, realmente, minha vida é completa hoje, nesse sentido, pelo menos profissional. Nossa. Belo Horizonte, você saiu de lá por necessidade, questão de trabalho mesmo, ou você só quis novos ares, coisas do tipo? Na época eu tava namorando com uma menina, eu morava em Belo Horizonte, essa moça morava em Belo Horizonte também, ela havia passado num concurso numa cidade do interior. E aí eu já tava pensando assim, vou mudar pra uma cidade do interior, que é mais tranquilo, tá? Porque eu trabalho em casa, eu não preciso necessariamente estar morando numa capital, né? Sim. E aí ela passou no concurso, eu falei, vou contigo e tal. Hoje a gente terminou, mas a gente continua super amigo, super ela que tá cuidando dos meus gatos lá em casa, um beijão, Aline. E assim, a gente super amigo e a gente mora na mesma cidade e tal, ela mora lá com a família dela, eu moro sozinho lá, mas eu moro hoje no interior e é uma vida mais pacata, mais tranquila, um custo de vida muito mais baixo, bem melhor. É mais legal, bem mais legal. E aqui, quando você se conectou com o ecossistema daqui de João Pessoa, o que é que você encontrou que lhe interessou mais? A orla. A orla? A orla da praia. Fora essa parte artística, que é muito, muito intensa em mim, da galera, a orla da praia daqui é maravilhosa. Vai rolar alguma charge? Eu saí na sexta-feira eu saí pra corri lá do Bessa até aqui o Cabo Branco, corri a orla inteira. Nossa, aqui é maravilhoso. Vai rolar um capirotinho em João Pessoa ou não? É possível, é bem possível. Aí você marque a gente pra Porque a gente divulgar. volta inspirado pra casa, volta com um monte de ideia na cabeça, né? Chegando em casa, começa. Só lá no sketch, né? Bota brainstorm, vai lá. Até porque o Nordeste é quente, né, pra você. Não sei se lá é frio, sua cidade é fria? É quente, mas não é tão quente. Aqui é referência de quentura, né? Não, sério, eu já tô curiosa pra saber o que ele vai aprontar com o capirotinho aqui. Tem outro livro pra lançar? Tem um livro pra lançar no final desse ano, que ele tá no Catarse, né? Que é uma plataforma de crowdfunding, né? Crowdfunding. Tem o meu novo livro, que é o livro Vambora, que é o capirotinho sendo abduzido por uns aliens. Eu tô brincando com essa temática de ir embora, sabe? Entendi. Mas eu ainda tô esperando daqui de uma pessoa. E eu quero Não que você vai faltar. marque o nosso Creative Podcast. Pra poder a gente remarcar, né? E fazer aquela jogadinha com o vídeo e você. Ai, vai ser muito bacana. Eu vou brincar provavelmente com esse negócio de capirotinho, do inferno, aqui é o paraíso. Eu vou brincar em alguma coisa nesse sentido aí. Que legal, velho. A gente vai esperar. A gente vai esperar. Guilherme, foi um super prazer a gente conversar com você. Maravilhoso a entrevista, a conversa, na verdade, não é uma entrevista que a gente faz aqui. E a gente tá muito feliz de ter recebido você. A gente tá o dia inteiro entrevistando pessoas e conversando com pessoas do ecossistema. E você vem trazendo uma perspectiva diferente que a gente conseguiu captar aqui do evento. A gente ainda não tinha trazido alguém dos quadrinhos pra cá, a gente tava procurando desde ontem, né, Renata? Eu tava andando pra chamar as pessoas e a gente vai terminar o evento, não vai trazer ninguém dos quadrinhos, é impossível. Aí os meninos, olha, enquanto a gente estiver aqui no podcast, corram e vão atrás. Aí veio o capirotinho. Então eu queria realmente agradecer a honra de ter sido a pessoa para simbolizar a galera dos quadrinhos. Não me cabe essa responsabilidade que é gigantesca, cabe sim. mas obrigado pela honra. E eu queria pedir desculpa para vocês novamente, porque como eu tô sozinho na minha mesa, eu não consigo estender esse papo aqui à vontade como eu gostaria. Sem problema. Futuramente a gente pode estender isso em outro momento. O convite está feito, tá? Pra gente. A gente pode se encontrar em outros eventos, se Deus permitir. E aí a gente só tem a agradecer mesmo, você de coração. Volte a Paraíba também. Quando vier a Paraíba novamente, vai em Campina Grande, que a gente fica em Campina Grande, na verdade. A sedezinha fixa, tá? Lá com o podcast. E é assim, você liga, ó, tô em Campina Grande. Tem o São João de Campina também. Tá convidado. Na fogueira, bota o capirotinho na fogueira lá do Parque do Fogo. É o lugar dele, né? O lugar dele é o fogo. Entendeu? Exatamente. Tu bota ele lá. Olha só, o Brasil ele é gigante. E é uma pena que a gente não tem nem tempo hábil para poder visitar tudo que acontece. Mas se eu tiver a oportunidade de voltar para João Pessoa, seja no Imagine Land ou em outra, sei lá, uma Bienal, algum evento assim tal, eu voltarei. Férias é uma coisa que autônomo não tem, né?
Mas se eu tivesse, eu viria também. Vem Venha, e fala com a que gente. você vai gostar e fala com a gente. Perfeito. Muito obrigado, a honra é toda nossa de receber Obrigado, você. gente. Pessoal, beijão, muito obrigado. Até mais, Tchau, pessoal. A gente volta já já. Valeu, pessoal.